Boa tarde, seja bem-vindo às aulas do professor Alan, onde aqui você encontra inovação e tecnologia. Então, estaremos aí com as aulas de IoT, Internet das Coisas, com a UC, Fundamentos do Desenvolvimento de Software. Seja bem-vindo. Informo que essa aula está sendo gravada e será disponibilizada no AVA, ok? Certo? Que é o nosso ambiente de aprendizagem, ok? Aí vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as atividades. Sejam todos bem-vindos.
Boa tarde, galera. Legal. Sem mais demoras aí, então, vamos estar iniciando as nossas atividades. Então, aqui, ó, pessoal, certo? Guardando aí a presença. Se você está assistindo essa aula de hoje aí, gravada, que ficará disponibilizada aí no nosso aba, ok? A nossa matéria de hoje aí é eletrônica aplicada a sistemas de automação, né? E TI, ok? Ela vai do dia 13/9 a 19/10/2023. Então, nós temos aí duas situações de aprendizagem, ok? Valendo 25 e 24, ok? Nós temos aí as datas das nossas aulas, os momentos presenciais, e se você entregar após as datas determinadas, você tem uma pontuação menor, né? Ok? Que vale 49, aqui vale 40. Temos também os fóruns que vocês podem estar participando, que valem nota também para estar auxiliando você, ok? Aqui você vai em situações de aprendizagem. Na situação de aprendizagem, você tem o fórum 1, que é discussão sobre processamento de sinais. Tem o fórum 2, que é sensores. Temos o fórum 3, que é sistemas digitais. E o fórum 4, que é microcontroladores. Ok? Certo? Aqui, essa aula será disponibilizada na videoaula, ok? Essa aula de hoje. E nós temos a biblioteca também, que eu vou deixar determinados materiais aqui para vocês, beleza? Então, aqui, pessoal, ó, como é que será desenvolvido aqui o nosso curso aqui. Então, você vem aqui situação de aprendizagem. E aqui nós vamos aqui, ó, na etapa U aí, ó, consertar a fonte do quadro de comando. Então, nessa situação de aprendizagem aí, ó, vou fechar aqui, ampliar para ficar melhor para vocês aí. Nas nossas capacidades técnicas, identificar, né, certo? Fundamentos aí, né, da eletrônica analógica relativos aos sistemas de controle de automação. Os critérios de avaliação vão levar em consideração a compreensão dos conhecimentos abordados, né, e a seleção dos componentes adequados ao conserto da fonte. Então é uma tarefa bem tranquila, tá? Esses componentes aí envolvem aí diodos retificadores, diodos Zener, LED, fontes de alimentação, filtros ativos e passivos, ok? Então aqui, ó, no nosso plano de estudo, né, estudar os textos e recursos didáticos, né? Depois, verificar também o nosso livro didático. Vou fechar aqui. Aí o material de apoio. Nosso material de apoio, nós temos aí, ó. Inicialmente, devemos atentar ao esquema elétrico. Não é muito salientar que o transformador em questão possui as seguintes especificações: enrolamento primário de dois fios, né? TP3 inexistente, enrolamento secundário de dois fios, TS3 inexistente. Pela especificação técnica, sabemos que ele permite passar uma corrente máxima de 1 ampere. Então tem aqui o desenho, tá vendo aí, ó? Nossa especificação técnica. Temos o transformador, tá vendo aí, ó? Agora vamos fazer as ligações do transformador. Então ele está ensinando passo a passo aí como que vai desenvolver no simulador. Então, para isso, siga os seguintes passos. Entrada TP01 vai no fusível 1. Tá vendo aí, ó?
Entrada TP02 vai no 220. E o fusível vai na outra entrada 220. O resultado é o seguinte, tá vendo, hein? Então, isso aqui é as fotinhas da atividade, tem que passar para o professor, tá? Entrada TS1 vai no conector 1, entrada TS2 vai no conector 2. Tá vendo, hein? Agora devemos ligar os fios 7, 6, 10 e 9. Para isso, basta ligar cada número no seu correspondente. Pessoal, eu não estou entendendo, então eu vou repetir novamente. Então, nós temos aqui, ó, certo? Na nossa atividade, vou fechar aqui novamente, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos na nossa atividade aqui, situação de aprendizagem. Você vai em situação de aprendizagem, clica aqui em situação de aprendizagem, clicou em situação de aprendizagem, certo? Vai ter os fóruns. Primeiro, processamento de sinais, sensores, sistemas digitais e microcontroladores. Agora, aqui na parte de baixo, aqui, ó, nós temos que consertar uma fonte, ok, pessoal? Geralmente aí nós temos os dois tipos de fonte aí, ok? Certo? É onde os detalhes vocês podem estar encontrando aí no meu canal também, ok? E eu vou deixar o material disponibilizado aqui no Ava para vocês. Então, temos um material de apoio. Você vai clicar aqui no material de apoio que vai te ensinar como que você faz a tarefa lá no Ava. Porque a nossa tarefa aqui, ó, na folha de resposta, vou mostrar para vocês aqui, ó. Cliquei na folha de resposta, vou abrir, ó. Abrindo a minha folha de resposta, vou colocar para habilitar a edição, vai pedir para estar colocando na tela, ó. Então, consertar a fonte elétrica do quadro de comando do tanque de cozimento. Então, tem tela 1, tela 2, tela 3, tela 4. Ou seja, você vai realizando a manutenção, certo, dessa fonte e vai tirando o pit screen aí da tela, certo? Ou seja, tirando a foto e enviando para o professor. O professor aceita arquivos tanto em foto, né? JPEG, pode estar enviando doc, que é documento, e pode estar enviando também PDF, ok? Certinho? Então, essa aqui é a nossa primeira situação de aprendizagem, onde você vai ter que mandar a foto consertando aí a fonte elétrica do nosso quadro de comando do tanque de cozimento. Tela 1, tela 2 e tela 3, completando aí com tela 4, ok? Para desenvolver esse passo a passo, tá aqui o material de apoio. No material de apoio, então tá aqui, ó. Inicialmente devemos atentar ao esquema elétrico. Não é muito, não é muito salientar que o transformador em questão possui as seguintes especificações. Aí ele passa aqui as especificações do enrolamento do transformador. Esse aqui é o nosso esquema de uma fonte, tá? Então você tem a entrada de energia, passa pelo transformador. Geralmente a gente trabalha com uma tensão no circuito eletrônico de 6 a 2 volts, certo? Dependendo do circuito, a gente trabalha até com 24 volts e trabalha também com 12 volts, ok? Aqui nós temos um sistema de retificação de onda completa que é para a entrada aí da nossa fonte e sai, né? Tem uma tensão de saída aqui, por exemplo, aqui poderia ser o 24 volts, né? Como a gente tem na saída uma tensão pulsante, em circuito eletrônico trabalhamos com capacitores. Capacitores são filtros, certo? Que conseguem aí melhorar a tensão de saída para o nosso circuito eletrônico, que é conhecido como PCI. O que que é PCI? Placa de circuito impresso, ok? Certo?
Então, esse aqui é o nosso esquema. Vou dar uma ampliada aí para vocês, ó. Well, tá vendo aí, ó, o esqueminha? Então, tá desenvolvendo a atividade 1 aí, ó. Tira essa fotinha, tá bom? Beleza? Desenvolvendo a atividade, ele vai falar assim, ó, tem especificação técnica aqui, ó. A entrada vai ser 220 volts e a saída 24 volts e com a corrente de 1 ampere. Então, nossa fonte vai ser 220. Vou ampliar aqui e ver se fica melhor para vocês. Aí ficou melhor, né? 220. A saída vai ser 24 volts e a corrente vai ser 1 ampere. Tá vendo aqui? Beleza? Certo? Deixa eu verificar se entrou mais alguém aqui. Então, aguardando aí, o pessoal tá entrando e acompanhando a aula. Então, essa aula fica disponibilizada aí no ABA, né? Nosso sistema de aprendizagem, ok? Certo? Só você procurar na aba da aula. Aqui é a especificação técnica do transformador, então, da nossa fonte. Esse aqui é o transformador, pessoal. O nosso transformador será de 220 volts. Entrada 220 volts, saída 24 volts e de 1 ampere. Então, repetindo, entrada do transformador 220 volts, saída 24 volts, no caso sai VCC, né? O que é o CC? O V é tensão elétrica, ok? Uma homenagem ao senhor Volta, a tensão elétrica é dada em volts. E o CC significa corrente contínua. Corrente contínua não varia em função do tempo. Então, nós temos, por exemplo, uma bateria que é positivo e negativo. Geralmente, positivo na cor vermelha e negativo na cor preta, ok? Se você for lá na bateria do carro, bateria da moto, você vai ver lá que o positivo ele está vermelho e o negativo está preto. Geralmente aí por causa de economia, né, certo? Das montadoras, coloca a identificação só do positivo, que fica o vermelho, né? Ok? Certinho? E dando continuidade, a fonte também, ela tem a corrente de 1 ampere. Amperes, por quê? Porque o nosso cientista aí que estudou a corrente elétrica é o senhor Ampere da vida, ok? Então, a corrente elétrica é dada em amperes. E aí, temos que fazer a ligação do transformador, né? Você colocou ele lá na placa, lá tem que fazer a ligação. Então, aqui ele mostra o passo a passo, tá vendo? Você tem que pegar o fio e ligar aqui na entrada da energia, tá vendo? Você pega aqui esse fio, faz a ligação na entrada de energia aqui. Aqui, por exemplo, chega o 220, vai passar pelo transformador e vai realizar aí o rebaixamento da tensão elétrica. Pessoal, é o seguinte, em dados técnicos, algumas pessoas falam errado, certo? Então, como você está passando aí por um curso aí, seria melhor você estar falando de uma forma, né, mais técnica. Exemplo, transformador não é transformes, ou seja, ele não transforma a tensão. O pessoal fala assim, transforma a tensão para cima, transforma a tensão para baixo. Não, transformador não é transforme não, pessoal. Então, o transformador, o que que ele faz? Ele eleva a tensão e rebaixa a tensão. Então, no caso aqui, ó, aí nós temos o primário e o secundário transformador. O primário é a entrada do transformador, é onde vocês estão vendo aqui, tá vendo? Aqui é o primário. E aqui nós falamos que é o secundário. Então, aqui entra, certo? E aqui é a saída que vai para a nossa PCI. O que que é PCI? Placa de circuito impresso, ok? A nossa fonte entra 220 volts e sai 24 volts.
Então, aqui o professor Alan está explicando para você como é que você desenvolve a nossa situação de aprendizagem 1, que é a manutenção da nossa fonte eletrônica. Dando continuidade, aí fez a próxima ligação, tá vendo aí, ó? Certo? Agora fez a ligação aqui, ó, tá vendo aí, ó? Tá vendo o cabo preto? Você está assistindo a aula do professor Alan hoje, ou está vendo essa aula gravada, tira a fotinha aí, ó. É isso aqui que você tem que desenvolver no simulador. Então, a primeira foto, ok? Essa é a nossa segunda foto. Essa é a terceira foto, tá vendo? Já feita outra conexão. E aí, ó, a entrada TS1 vai no conector 1. Entrada TS2 vai no conector 2. Então, vai ser a próxima foto, ó. Tá vendo aí, ó? Vai fazendo a ligação passo a passo. Ligamos esse cabo, depois desse cabo, depois desse cabo. Estão vendo aí? Então, agora devemos ligar os fios 7, 6, 10 e 9. Para isso, basta ligar cada número no seu correspondente. Então, vem aqui, ó lá, ó, fazendo as conexões, tá vendo aí, ó? Isso tudo você vai fazer lá no simulador. E a resposta vai ser isso aqui, tá bom? Agora vamos aos diodos, né? Vimos nesse caso que todos são de 1 ampere. Se você seguir a orientação do esquema elétrico, poderá errar. Por isso, siga as orientações da própria placa. Na placa lá, você vai estar levando os equipamentos, tá bom? Você leva o equipamento e já fica aqui, os diodos vai ficar aqui conectado na nossa placa. Então, no nosso exemplo, anota isso aí, ó, pessoal. Dica do especialista. A característica do diodo é 1N4001, ok? Essa é a característica do diodo. Quando você for fazer a simulação, né? Aqui dando continuidade aí, ó. Veja no esquema abaixo que eles ficaram invertidos. Agora vamos inserir C1 e C2. O que que é C? C é de capacitor, ok? Então a gente tem C1, C2, C3, C4. São 4 capacitores. Lembrando que o capacitor ele serve como um filtro na ponte, ok? Certo? Então nós temos a entrada que chega a 220 volts, sai, passa por uma ponte retificadora aí que é formada pelos diodos, mas mesmo assim ainda a gente não tem um sinal puramente contínuo. Por isso utilizamos o filtro, certo? Para melhorar esse sinal e ter uma onda contínua melhor. Então, nesse ponto, o simulador apresenta aí uma falha. Quando você escolhe o capacitor indicado e depois, já colocado, passa o mouse em cima, ele terá outro valor, ok? É a dica que ele dá aqui, ó. Na bancada, esse capacitor apresenta capacitância de microfarad, 100 microfarad. Por que que é farad? Porque o cidadão que estudou aí as características do capacitor chamava-se Faraday, ok? Certo? Quando passamos aí o mouse por cima, esse valor passa às casas de nanofarad. Então, aqui, ó, aqui tem um capacitor, tá vendo? Lembrando que esse capacitor é eletrolítico. Nós temos capacitor despolarizado e capacitor polarizado. Despolarizado, pessoal, ele é o capacitor que, tanto você chegando aí com positivo e negativo nele, não tem problema nenhum. Agora, o capacitor polarizado, ele tem o posicionamento do positivo e do negativo. Se você inverter ele, não precisa nem falar, né? É boom. Pega fogo mesmo, não pode. E nesse caso aí, vamos considerar o valor da bancada. Então, pega aqui o capacitor. Esse aqui é um capacitor cerâmico, tá?
esse formatinho dele aqui, ó. Essa outra fotinha. Por fim, vamos escolher agora o LED, para depois dimensionar a resistência do LED. Tem que colocar uma resistência elétrica aí pro LED, pessoal, porque a gente tem que limitar a corrente do LED, porque senão o LED também não suporta e pega fogo. Então, daqui, ó, característica do LED. A resistência máxima aí, ó, certo? Vai dar 1.753 ohms, ok? Então, a resistência mínima. 1.753 ohms e a resistência máxima vai dar 3.312 ohms. Então, a primeira vai dar 1,7K aí e a outra vai dar 3,3K, né, aproximadamente. Assim, a resistência escolhida deve estar nessa faixa de valor, logo supondo que escolhemos uma de 2.200, assim a potência de resistência é a seguinte, né? E dá esses valores aí com 0,311 watts. Então, no LED aí, ó, vamos primeiramente aí o LED. Muito cuidado com o anodo e cátodo. Anodo, pessoal, anota aí. Se você está assistindo na aula, não se esqueça desse detalhe. O diodo, ele tem aí uma parte positiva e negativa. A positiva nós chamamos de anodo e a negativa chamamos de catodo, ok? Anodo e catodo. Anodo positivo e catodo negativo. Verificando aqui se mais alguém entrou aí. Não, dando continuidade. Então, repetindo, anodo positivo e catodo negativo, ok? Tá aí o símbolo do nosso diodo, tá vendo? Então, anodo positivo e catodo, né, negativo. Como é que funciona basicamente o diodo? Você imagina que é assim, ó, pessoal. Quando a gente pega a tensão elétrica da tomada, a tensão elétrica da tomada tem essa variação aqui, ó. Por isso que a gente chama de corrente alternada. Nessa parte aqui é positivo e nessa parte aqui é negativo, tá vendo? Ok? Aí o que que ocorre? Ela vai passar aqui só o positivo. Então você imagina quando eu ligo aqui, ó, ele só passa o positivo, só deixa passar o positivo. O negativo ele não deixa passar, ok? E aí, para a gente ter uma formação de onda contínua, o que que a gente faz? Não utiliza só um diodo, utiliza 4 diodos ou 8 diodos, ok? Certo? E aí a gente consegue uma formação de onda completa. Se você coloca apenas um diodo, você transforma disso daqui na saída. Vamos ver se tem espaço aqui para me colocar. A saída só sai assim, ó, positivo passa, negativo não passa. 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 Tá vendo? Certo? Aí o que que a gente faz, né? Utiliza mais diodos e utiliza o capacitor. O capacitor faz isso aqui, carrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega. E assim em diante, ó. Ou seja, disso aqui tem que passar teoricamente para isso aqui, ó. Então aqui é a nossa entrada de corrente alternada. Passa pelo diodo e ela tem que sair assim, ó, positivo e negativo, ok?
Por isso que é o que você encontra aí quando você vai dar manutenção, por exemplo, na TV, no computador, no celular, no iPhone, no smartphone, equipamentos elétricos, eletrônicos que trabalham com placa de circuito eletrônico. Então, você vai encontrar o quê? Positivo e negativo, ok? Beleza? Lembrando que o positivo é mais identificado pela cor vermelha e o negativo pela cor preta. Dando continuidade aqui, ó, a próxima ligação que tem que ser feita. Tira a foto aí e manda pro professor. Mais outra ligação. E aqui no final ele dá uma avaliação final, ok? Você fazendo tudo corretamente vai ficar verde lá para você. Uma tarefa bem simples de ser realizada, tá bom? Mas aqui tem todo o passo a passo para desenvolver essa tarefa tranquilamente. Professor, onde é que eu vou estar vendo esse simulador? Então, aí detalhe, tem um vídeo aqui de apoio para você também, ó, ok? Então, aqui, ó, você vem aqui, né, no conteúdo do curso, aí você vem aqui, ó, conteúdo do curso aí, ó, certo? Simulador da etapa um, ok? Repetindo, conteúdo do curso, clicou em conteúdo do curso, você vai em simulador da etapa um. Simulador da etapa um, você vai aqui em normal, entrar. Entrou aqui, ele começa a falar para você, ó. Deixa eu ampliar. A fonte linear de alimentação que será utilizada no quadro de comando de controle dos sensores, relés e atuadores do tanque de cozimento possui duas saídas de alimentação, uma estabilizada e outra não estabilizada. A saída estabilizada será utilizada na alimentação dos componentes mais críticos do quadro de comando, como CPs e controladores, devido à existência de circuito que elimina as oscilações causadas pela variação da carga. E a saída não estabilizada será utilizada em circuitos de apoio, contatores, relés e componentes menos sensíveis às variações de tensão. Porém, durante o transporte dessa fonte até o local do quadro de comando, ela sofreu aí uma queda e acabou rompendo alguns circuitos internos. Sem saber do ocorrido, seu colega ligou, pegou fogo, pum, certo? E parou de funcionar. E levou o problema para o engenheiro Fernando, que, sem tempo de providenciar outra fonte, solicitou que você consertasse a mesma no laboratório de testes com os componentes disponíveis no almoxarifado. Antes de acessar o simulador, veja os vídeos tutoriais. Ele mostra passo a passo os recursos que você deve utilizar para concluir essa tarefa. Lembre-se que esta atividade deverá ser realizada individualmente. Aqui no caso, pessoal, vocês podem um ajudar o outro aí, certo? Mas aí quando enviar a atividade tem que enviar separadamente, ok? Certo? E aí nós temos aí, ó, fonte elétrica. Clique neste campo para acessar a descrição, né, e especificação técnica da fonte, bem como executar o serviço do laboratório virtual e teste da empresa. Então, aqui é essa parte, quando você finaliza, tem que ficar verde, tá bom? Quando fica vermelho, não tá legal. Então, você não desenvolveu a tarefa. Então, eu vou clicar aqui, ó.
Clicando aqui, aguarda um pouquinho, né? Aguardou um pouquinho aí, ó. Ele vai estar abrindo para você. Conserto da fonte elétrica. Descrição: a fonte linear, ok, de alimentação com os transformadores, baseado no seu esquema. Eu falo assim, pessoa, mas eu não entendi direito como é que é esse negócio de fonte linear. Galera, legal. Aí o professor auxilia vocês. O que você vai fazer, ó? Se tiver um tempinho, entra lá no canal do professor Alain, Elétrica para Iniciantes, professor Alain. E vai estar procurando o quê? Professor Alain foi esperto. Gravei aqui, ó, fonte linear. Vamos procurar, ó. Olha o que o professor Alan fez. Gravou para vocês aí, ó. Fontes de energia linear e chaveada. Autoconhecimento. Os melhores conteúdos da internet você só encontra aqui com o professor Alan. Que é isso, hein? Hã? Chama. Entra aqui, pessoal. Assiste aí, ó. Então, se você clicar aqui, vai estar passando aí os detalhes da fonte linear, né? E da fonte chaveada. Então, só clicou aqui, ó. Vamos ver se ele tá funcionando, porque eu gravei hoje de manhã, né?
Já tá livre de cansaço. Não sei a data. Eu ainda tava tudo as coisas. Tava saindo. E aí, pessoal? Então, o material está disponível aí também na Elétrica para Iniciantes, professor Alan, ok? Certo? Também está disponível aí para vocês aí como material de apoio o site do professor Alan. Você pode entrar lá, tá acessando o site, visualizando o material ou baixando o material, tá bom? Então aqui é www.profeletrica.com, onde os melhores conteúdos da internet você encontra aqui também. Então tá aí, pessoal, ó. Dando continuidade, então você vai entrar aqui, ó, clicou aqui, vai deixar abrir, né? Abriu, ó. Então tá aí, ó. Consertar a fonte linear de alimentação com transformador baseado no seu esquema elétrico, né? O que eu mostrei para vocês. E utilizando os componentes eletrônicos disponíveis no almoxarifado do laboratório. Esta fonte encontra-se aberta na bancada do laboratório com a placa de circuito impresso sem o transformador, onde alguns componentes eletrônicos foram removidos. Para tanto, você deverá selecionar os componentes eletrônicos no almoxarifado, que deverão ser colocados na bancada de trabalho, com base no esquema elétrico e na especificação técnica. Observe os componentes que já estão na placa do circuito impresso. Depois, você deve movimentar cada componente para a posição correta na placa do circuito impresso. Finalizando, você deve realizar as ligações entre o transformador, a placa e as tampas da fonte e fazer entrega do serviço. Clicando no item
de finalizar no canto superior direito da tela. O engenheiro Fernando estimou o tempo para execução desse serviço em 2 horas. Bem, geralmente isso aí dá para você fazer em 1 hora, desculpa. Lembre-se, se você tiver alguma dúvida em como utilizar o simulador, pode verificar aqui os vídeos, mas pode entrar em contato com o professor Alan que ele vai estar auxiliando você, ok? Não se esqueça de você tirar o pit screen, ok? Tirar a fotinha da tela aí, beleza? Vai no seu teclado, tá escrito aí, ó, print screen, ok? Aí você salva aí a tela aí, salva no documento, ou tira a foto aí com o seu celular e envia pro professor. Beleza, aí aqui ó, você tem mesa, tá vendo lá a mesa? E aqui você pode rotacionar, tá vendo? Pode girar pro lado que você quiser, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Pode dar zoom. Para sair você dá ESC, tá, pessoal? Ok? Então clica aqui novamente. Então, repetindo, você pode dar o zoom da placa. Vem aqui, clica aqui novamente que volta à posição normal. Movimentação da placa, você pode ir para frente, para trás, pode girar para direita, para esquerda, ok? Ordem de serviço, né? Certo? Então tem que consertar essa fonte aí. Aqui é o nosso almoxarifado, tá vendo aí, ó? Você vai pegar as peças e tá colocando aqui, ó. Então nós temos capacitor, CI, conectores, diodo, LED, resistor, transformador. Ok? Certinho? Então, aqui você finaliza, tá bom? Beleza? Aí, ó, enviar fonte finalizada para avaliação. Aqui você clica para enviar, né? Beleza? Certo? E aqui você vai colocando os componentes. Então, o xerifado, código de serviço, o zoom da placa. Quando o meu xerifado aqui, diodo. Então, lá na nossa tarefinha tá pedindo você vai selecionar o diodo que a tarefa está pedindo. Se eu não estou enganado, é o 4001 ou é o 4007? Vai selecionar ele aqui. Aí, por exemplo, vou colocar esse diodo aqui, ó. Aí, tá vendo o tipão dele lá, ó? Viu aí? Aí você clica, arrasta, né? Vai colocando aqui, ó, por exemplo, são 4 diodos. Dando um exemplo, né? Vou dar o zoom. Tá vendo? Tem o posicionamento aí dos diodos.
Então ele tá vendo aqui que esse diodo que eu peguei não é o certo, ó. Então ele ia encaixar legal aqui, ó. Olha lá, ele não tá aceitando. Aí, ó, esse diodo aqui é errado, tá vendo? Então você tem que selecionar o diodo de acordo com a nossa atividade lá. E tá dizendo lá atrás. Aqui, por exemplo, nós temos capacitor, ó. Vamos pro capacitor. Quer dizer que eu escolhi esse capacitor, né? Então, o capacitor não tá aceitando também, ó. Capacitor não é esse, ó. Tá vendo aí? Então, via de regra, ó, o professor está ensinando vocês. Eu não vou passar a resposta agora, né? Mas, sendo sincero para vocês, a resposta já está lá no nosso passo a passo que o professor passou para vocês, ó. E, então, aqui são os LEDs, né? Vou aumentar aí. O capacitor funciona como uma pequena bateria, ou seja, ele armazena, né, e depois descarrega. A função básica dele é carregar e descarregar, ok? Certo? A velocidade de carga e descarga é relativamente rápida e por isso são muitos empregados para estabilizar circuitos, atuando como filtros e evitando pequenas oscilações elétricas. Aqui fala sobre o diodo, a posição do diodo, ok? Então, de um lado ele conduz, tá vendo aqui, do positivo para o negativo, né? E do outro lado ele não conduz. Que no caso é um exemplo da nossa fonte, olha, que chega, por exemplo, 220, sai 24 volts e tem que sair aqui positivo e negativo, tá vendo? E aqui é o filtro para tá realizando aí nossa, que a gente chama aí estabilização da nossa corrente contínua, ok? Então fala sobre o diodo Zen, que mantém a tensão na carga, o diodo LED, né? Dá exemplo da TV. Essa aqui é uma fonte de bancada de 110, 220 volts, de 0 a 30 volts, tá vendo aí? Tem a fonte tipo Comer, que a gente utiliza bastante em eletrônica e a parte CFTB também. Os filtros, né? Filtro passivo, filtro ativo. Então, finalizando nossa aula de hoje aqui, ó, sobre a eletrônica aplicada a sistemas de automação e TI. Essa foi a nossa primeira aula. O professor explicou para vocês aí como é que é a questão da nossa situação de aprendizagem, como que você acessa o conteúdo e a avaliação também e a nota, ok? Certo? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, que será dia 4/10, ok?
Qualquer dúvida, vocês podem estar enviando aqui, igual os alunos enviaram. Aí, não, tudo bem, não consegui entender a SAP 1 aí, ó. Você poderia me ajudar aí com ela, por favor? Aí, ó, eu vou estar explicando para a aluna aí como é que desenvolve aí a situação de aprendizagem 1, ok? Certo? Esse aqui é de outra matéria, de outro C, certo? Então, você pode estar enviando aqui a pergunta para o professor Alain, o professor Alain vai estar respondendo para você, ok? Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato. E também nós temos aí o nosso tutor do curso aí, que é o senhor Kim, ok? Que vai estar acompanhando e auxiliando vocês aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Fica com Deus, tá? E obrigado aí pela participação do curso. Um abraço, tchau, tchau.